Mas tudo bem, mas tudo bem. E agora, vocês estão vendo ainda? Tá vendo tudo, né? Jana, você tá com o microfone fechado. A gente estava vendo todos os slides. Agora É, tá vendo um só. Aí pronto. pronto, ok. Olá, boa noite. Eu sou a Robs Mesquita, essa pessoa aí na tela. Sou doutoranda em plurilinguismo, políticas linguísticas, educação bilíngue pela UFMG. A gente fica brincando, tá vendo? Chega na hora de falar sério, eu não consigo. Sou especialista em ensino de línguas mediado por computador e práticas de educação bilíngue, também pela UFMG. Tenho 29 anos de experiência como professora, coordenadora e desenvolvedora de professores de línguas adicionais e educação bilíngue. Tenho certificações, porque eu adoro fazer prova, de Michigan, Oxford, Cambridge e etc. E hoje eu sou consultora educacional na Britannica Education, junto com a Janaína, que vocês veem aí dividindo a tela comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre BNCC e o ensino, o complemento 5 da BNCC e o ensino de idiomas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto atual, a visão geral do complemento 5, os desafios e oportunidades para os professores e estratégias e práticas pedagógicas. Então, só um recadinho antes da gente começar. Eu queria que todo mundo participasse bastante, então eu vou precisar que vocês interajam bastante no chat. E como eu não estou vendo, Janaína, por favor, fica dando uma olhada aí para mim. Eu queria que vocês me falassem qual é a diferença entre essas duas salas de aula que vocês estão vendo aí. Pode deixar, Robs, que eu já falei que quem participar bastante vai ganhar um bolovo aqui de São Paulo, Ave Maria, ok. tá? Aí quem não gosta de bolovo não vai participar. Vou lendo aqui o que estão colocando. O Luciano colocou metodologia didática. Celine, uma sala tradicional, outra é moderna. Luciano, basicamente a mesma coisa. Ok? Quem Mais alguém? mais? Mais alguém? Vamos lá, gente. Dispensa o Ok. bolo. A Dani falou que dispensa o bolovo, mas veja uma sala com quadro de giz e outra com lousa interativa. Vou ter que oferecer um prêmio mais atrativo. Flávio, ó, o Flávio prestou atenção numa coisa interessante. Professora versus professor e professora, né? Os gêneros. A diferença é que está apresentando o conteúdo na tela. Exato. Aí. Ok. Então, teve alguém que falou uma sala antiga, outra moderna, ou coisa parecida assim, não foi? Gente, se a gente pensar assim, uma é a versão atual da outra, mas as duas são a mesma coisa. A única diferença é que na primeira foto aí da professora, ela ainda tem o trabalho de ter que planejar a aula e passar o conteúdo no quadro, e na outra foto, o professor faz o slide que ele pode usar para a vida inteira, mas o efeito é o mesmo. Ainda são alunos simplesmente olhando para um conteúdo de forma passiva e provavelmente copiando, ok? O uso de tecnologias educacionais, ele implica que tenha a integração, que os alunos possam usar as tecnologias também, mesmo que o contexto da turma, né, da infraestrutura da escola não permita que os alunos tenham sua própria ferramenta, né, seu computador, celular ou etc., como a gente vê aqui em algumas fotos, mas que seja, por exemplo, que seja uma atividade que a turma toda faça, mas que haja o uso de plataformas, de ambientes interativos que eles possam participar de forma ativa e não só receber o conteúdo como a gente viu ali no PowerPoint, né?
E aí, alguns de vocês devem estar falando, mas na minha sala não tem recurso, ou eu trabalho numa escola muito pequenininha, longe, etc. É, não dá para usar dentro de sala, a gente pode ainda levar vantagem disso e passar para casa e estender o tempo de contato com, no caso aqui, a gente está falando de ensino de línguas, né, principalmente de inglês, estender o contato com esse material autêntico em casa. Sempre tem um irmão, um pai, uma mãe que tenha um celular, que tenha alguma forma que a gente possa passar essas plataformas para serem usadas em casa, para que os alunos tenham esse contato. A gente só precisa, nesse caso, né, de ter um cuidado de antes verificar se as atividades que a gente está atribuindo para os alunos, elas são, né, cellular phone friendly, né, que elas funcionam na plataforma de celulares ou que tenham apps que sejam fáceis. Mas isso nos leva a um debate bem interessante também, essa questão, né, do uso dessas tecnologias. Dizem por aí que a tecnologia vai substituir o professor. E aí eu queria que vocês colocassem no chat. Janaína, eu tô vendo o chat aí, tá só crescendo, 20 coisas. Eu queria que vocês colocassem a impressão de vocês. O que vocês acham disso? Se a tecnologia vai substituir ou não o professor em sala de aula. O Luciano já foi categórico aqui, ele falou nunca vai. Ok. E aí, gente, vai, não vai, em termos, em algumas funções, vai substituir funções, vai substituir o professor. A Érica disse, a tecnologia não substitui o olhar humano, a empatia. A Carolina diz que acredita e espera que não. Sabrina, não acredito que isso possa acontecer. Celine, quem vai substituir o professor é outro professor que saiba usar as tecnologias. O Pedro Celine, disse, a fiquei sua tecnologia fã. jamais substituirá o professor em sala de aula como conhecemos, é um bom debate. E Dani disse que não substitui. Então, eu estava conversando com um aluno de engenharia computacional da Penn State, lá dos Estados Unidos, né? Eles estão, assim, estão sempre à frente do que está acontecendo. Ele já tá experimentando com o ChatGPT 4.5, que a gente nem tem acesso ainda. E eu perguntei, poxa, você foi para tão longe para poder fazer uma coisa que agora vem o ChatGPT e ele vai te substituir. Aí ele riu e falou assim: para operar o ChatGPT, ainda é necessário um humano que saiba escrever bons prompts. Então, é a mesma coisa. Voltando aqui para o contexto né, de sala de aula, a tecnologia nunca vai substituir o professor. Mas, sim, o professor que souber dar a mão e chegar lá e falar assim, tecnologia, inteligência artificial, etc., trabalhamos bem juntos, esse sim vai substituir o professor que ficou estagnado e que não quis se atualizar e que, né, achou que ficar ali no eu já sei, isso aqui tá bom, é o suficiente. Obviamente não é, né, gente? Eu gosto de mostrar isso daqui. Olha que interessante. Se até Master Chomsky fez seu primeiro PPT em 2019, há 5 anos atrás, com seus 90 anos, quer dizer, se até Chomsky está se atualizando, quem somos nós, né? A gente precisa de andar junto do que está acontecendo e de estar sempre, de preferência, à frente das tendências, né? A gente pegar já sabendo aplicar o que está vindo por aí. Então, o que acontece, né? A quarta revolução industrial, ela trouxe essa
transformação profunda do mercado de trabalho e, obviamente, a educação também precisa ser remodulada, né? Falam aí que as profissões do futuro a gente nem sabe ainda, a gente nem existe, nem foram inventadas ainda, mas imagina, nós somos quem está preparando esses possíveis profissionais dessas profissões que a gente nem sabe ainda. Então, a gente, com o auxílio de tablets, de computadores, de aplicativos, a gente tem que desenvolver, estimular o desenvolvimento dessas habilidades para esses alunos que vão ter esse tipo de carreira. Mas a gente precisa, antes, de entender de onde viemos, né? Para entender por que nós estamos aqui hoje e para onde que a gente vai e para poder chegar lá de forma bem sucedida. Então, o que eu mencionei da quarta revolução industrial, ela teve o início lá atrás, bem lá atrás mesmo, quando o ser humano começou a buscar formas de se comunicar um com os outros. E aí a gente começou com desenhos em cavernas, desenvolvemos a escrita e fomos nos aprofundando nessa jornada até que surgiu o primeiro computador. Mas o primeiro computador ele veio com o intuito de armazenar dados e informações. Ele não veio com essa questão de comunicação, né? Quem lembra lá atrás? E hoje é que ele veio que foi percebido, né, que essa troca de dados que o computador promovia, ele também podia servir para comunicação e informação. E aí chegamos aqui, né? Hoje a gente é praticamente refém da tecnologia. A Janaína usou um termo bem interessante no webinar dela semana passada. Quem não viu, perdeu, que era physical, que é físico e digital. Phygital, ok. Que é a pessoa que é meio a meio já, né? Hoje em dia a gente depende dos recursos para se locomover, né? Quem anda sem o Uber ou sem o aplicativo de transportes públicos para movimentar a conta bancária, muitas contas bancárias hoje têm só a versão web para comprar, né? Quem vive sem um Shopee, sem uma Shein e etc., para se divertir. Muitas pessoas hoje nem usam mais televisão, a gente só usa, né, as plataformas de streaming para fazer cursos, né? Hoje mesmo, para eu fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu teria que estar presente na Terra do Sol, lá em Itaboraí e em vários outros lugares que a gente não ia poder fazer isso junto, sem contar na aproximação, né? Em diminuir essas distâncias. Eu lembro há 30 e alguns anos atrás, quando eu fui fazer intercâmbio, que tinha hora marcada, vocês lembram disso? Quando as pessoas viajavam, era assim, domingo, 8 horas da noite, que a gente ligava, porque era a hora do impulso mais barato e tal, e não sei o quê. Hoje em dia, você nem chega a ficar com saudade das pessoas, porque você conversa tanto, né? Tá ali no WhatsApp o dia inteiro, faz um vídeo, não sei o quê. Então, assim, encurtou, trouxe todas essas possibilidades para a gente, e, obviamente, uma revolução enorme nas mídias de cultura e no uso de toda essa digitalização. Então, querendo ou não, é responsabilidade, sim, da escola estimular o uso e ensinar o uso dessas tecnologias de forma responsável para os alunos. Querendo ou não, essa cultura digital hoje em dia vem de berço e a gente precisa adaptar e ensinar para esses alunos a separar o que é bom, o que não é, o que é válido, o que não é, e gerar engajamento com o conteúdo proposto, seja ele qual for. No caso aqui, a gente está falando hoje de língua inglesa, mas a gente sabe que quando a gente fala de um idioma, a teoria vale para todos, né? Mas os exemplos que a gente vai trabalhar hoje aqui são relacionados ao inglês. E aí, essa questão de alfabetização digital, de conhecer, compreender, fazer uso básico e instrumental desses recursos, isso deve ser aprendido na escola. O letramento digital, entender os processos de uso, de produção básica das TDICs, né, das tecnologias digitais de educação,
conseguir analisar, avaliar, aplicar e criar conteúdos ou recursos utilizando essas tecnologias. Isso tudo está previsto na BNCC, a gente vai ver exatamente o que é que a BNCC fala. E a questão de influência digital, incorporar de modo natural a tecnologia aos processos de ensino e aprendizagem. Gente, vamos usar o TikTok, vamos usar o Instagram, vamos usar isso tudo para o bem, né? Para o bem que eu digo assim, tá a nosso favor, porque tem conteúdo e pode ser muito legal. Então, o que a BNCC fala? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Atenção para o e ética. Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, ao que eu falei do Instagram e do TikTok. Produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Isso tá super de acordo com a realidade dessa geração que vem aí. Querendo ou não, nós, né, a maioria de nós somos nascidos no século passado. A gente tem uma realidade muito diferente do que essa galera que está vindo por aí, mas a responsabilidade ainda é nossa. Então, vamos pensar em um mundo prático, né? Como eu estava falando, nós somos nascidos no século passado. Quem aqui não lembra de ou levar para a sala, ou ter em sala, ter professores em sala usando esses recursos, né? Levanta a mão quem nunca viu algum desses aqui, aí eu coloco aí no chat. Esses computer labs para mim era o pior, porque o tempo que se gastava, né? A gente que trabalha com idiomas, a gente tem tão pouco tempo de contato com os alunos, aí você gastava 10 minutos para chegar, aí se adaptar e acalmar todo mundo, e aí tinha que gastar mais 10 minutos para voltar e etc. E você tinha 15 minutos de aula, né? Até conseguir alguma coisa que acontecesse lá. Mas todo mundo aqui conhece, né? Como é que tá o chat aí, Jana? Não, o chat tá bombando, Robs, porque o pessoal aqui, ó, nossa, fita cassete, meu Deus, século passado pesa demais, a Carol falou aqui, mimeógrafo, já usei, a Celine falou que já usou todos, esses estão aí, o Luciano falou do VCR, né, a tela da TV ali, o passador de transparência, a Dani disse que ouviu falar num tal de projetor de slides do CCAA, não, porque não é do tempo dela. Então, Gente, tá o todo dia mundo falando que assim, esse que já carrinho ouviu da falar, mas TV, não é do tempo de ninguém, tá? não, o dia que esse carrinho da TV com o VCR entrava em sala de aula, dava um quentinho no coração, né? Ai, hoje é filme! Né? E nós, professores de inglês, que nunca tivemos a nossa sala, como é que a gente andava pelos corredores? Carregando o mundo, né? Tinha professores amigos meus que levavam mala mesmo. E sempre eu que sou super desastrada, as coisas caindo, eu já cheguei até carregando coisas e andando, entrando na sala, tinha uma mochila de um aluno, eu tropecei, caí, quebrei a mão. Olha que absurdo, né? Porque eu não via, não dava para ver com tantas coisas que eu estava carregando. Mas essa era a realidade do professor de línguas, gente. E hoje? Como é que é? Coloca aí no chat. E hoje, como é que é? Será que precisa de tudo isso, né, Robs? A gente precisa dessa. Eu falei no chat ali, pessoal, que eu cheguei a comprar uma mala de rodinha, eu comprei mesmo. Para Quando eu estava levar? começando a dar aula para eu poder carregar, né, a vida inteira dentro da mala. E hoje, gente, precisa comprar uma mala de rodinha? Precisa de um carrinho de mão para levar todos o que a gente Carrinho de mão. precisa, os materiais. O Luciano disse que leva o projetor, notebook, caixa de som. E só. A Dani disse que hoje a gente usa a britânica. É, Adorei. exatamente. A Érica disse: eu encaminho links, uso o Bluetooth para abrir na lousa digital. Hoje em Só a dia caixinha de som. a gente tá assim, ó, não é? One device at your fingertips.
É isso aí, não é? A gente precisa, tudo bem que, né, como professores, a gente quer uma tela grande para poder mostrar para os alunos todos verem, etc. Mas o que a gente precisa, tanto para a gente, para dar aula, para preparar a aula, para pesquisar, para, né, para programar isso tudo, tá tudo no celular e para os alunos também. A gente tem acesso a tudo. Então, vamos aproveitar, né? Agora que a gente, né, nunca antes nós podemos usar tantos recursos a nosso favor, a gente pode colocar o filme, a gente pode colocar a atividade, a gente pode colocar música, a letra da música, né? Quem nunca usou aquele Lyrics Train, aquilo é maravilhoso, né? A gente ficava horas lá apagando a palavrinha para poder passar a letra no papel e etc. Hoje está tudo pronto, sabe? Não, né? A tecnologia, eu acho que ela está mais a favor dos professores de linguagens do que de qualquer outra matéria, por né? Por essa gama de recursos que nós temos. Então, vamos explorar rapidamente algumas dessas ferramentas, né, que a gente pode usar para aprimorar a nossa prática. Então, a gente vai bem rapidinho aqui. Gravar vídeos curtos, respondendo perguntas e participar de discussões. Aplicativos tipo esse, eles facilitam a prática de fala e proporcionam interação entre os alunos. A gente tem aplicativos que trabalham de forma colaborativa, os alunos podem gravar vídeos, áudios, compartilhar ideias, receber feedback, são bons para promover interação, colaboração oral. A gente tem aplicativos que podem gravar mensagens de áudio que os alunos podem usar para a prática de pronúncia e interagir de maneira mais informal. A gente tem softwares de edição de áudio que os alunos podem usar para gravar e aprimorar pronúncia também. A gente pode usar quizzes de atividade, de vocabulário, ou mesmo de conteúdo, ou até em forma de prova, né? Fazer todo o uso desses recursos em formato de jogo, pode incluir jogos orais, incentivar bastante a comunicação, que a gente sabe que a comunicação é a coisa mais importante, né? O que é o foco do desenvolvimento de uma linguagem. Expressar as ideias visualmente, usando desenho, escritas, imagens, promover comunicação oral. A gente também tem aqui ferramentas que permitem que os alunos possam criar suas histórias, escrever livrinhos, né, criar narrativas, podem usar de correção gramatical, podem melhorar a precisão e expressão, podem, assim, temos aplicativos que incluem exercícios de conversação e interação até com nativos, tem plataformas de trocas, né, de idiomas que conectam os alunos que desejam aprender um idioma novo. A gente tem plataformas de portfólio digital que os alunos podem gravar vídeos, áudios, compartilhar com os colegas, ou mesmo criar fóruns de discussão e atividades interativas que envolvem tanto a prática oral quanto a escrita. E, obviamente, as plataformas britânicas, que são de materiais suplementares e totalmente online, que dão todo apoio aos professores e alunos na consolidação de um aprendizado mais significativo. Bom, antes de ir para a parte totalmente prática, eu vou fazer só um recap aqui, né, do que a gente tem visto de tendência em ensino de línguas, né? Eu acho que todo mundo já deve estar super cansado de ouvir falar de Clio, já está todo mundo com isso aí na ponta da língua, mas a gente uma vez eu ouvi uma amiga minha falando assim, there's never too much Clio. É bem por aí, né? A gente nunca tem Clio suficiente. Então, a gente vai só voltar rapidinho, resumindo que o Clio é a integração de conteúdo e idiomas, de modo que os alunos aprendem ambos, o conteúdo e a língua, né, e o idioma ao mesmo tempo.
No caso, é o famoso ensinar na língua e não ensinar a língua como a gente via antigamente, com aquele foco em estruturas, vocabulário, aquela coisa mais fixa. E voltando também rapidinho em PBL, que significa aprendizagem baseada em problemas, que é uma abordagem baseada em pesquisa que envolve os alunos na solução de um problema de mundo real. Enfatiza o aprendizado por meio de projetos e atividades práticas, né? Os alunos se envolvem em projetos abertos que exigem que eles investiguem, que eles resolvam problemas e que eles concluam tarefas né, de uma forma inesperada, vamos colocar assim, né? Geralmente a gente parte de onde eles vêm, né, dos conteúdos prévios e leva isso adiante e, obviamente, é uma oportunidade riquíssima de desenvolvimento linguístico, porque envolve muita interação, muita colaboração. Então, por isso que eu queria voltar nesses dois conceitos aqui rapidinho, porque a integração do CLIL e do PBL requer uma colaboração entre os professores e alunos com experiências em várias áreas, não precisa ser só na questão do idiomas, mas como eu já disse aqui várias vezes, hoje a gente está focando em ensino de línguas com ênfase em inglês, e essa colaboração interdisciplinar pode levar a práticas de ensino super inovadoras e ao crescimento tanto do profissional, né, do professor e dos alunos. Então, vamos ao que interessa. Olha que legal esse projeto que a gente pode usar como um template para tudo, né? Para todos os projetos que a gente queira desenvolver. É um template baseado em 6 aulas, né? Que vai na introdução, pesquisa, kick-off, criação, apresentação e feedback, autoavaliação ou avaliação como o professor queira desenvolver. Então, usando isso, eu vou apresentar aqui uma proposta que é explorando ecossistemas por meio de Clio e PBL. Eu coloquei o 5º ano, eu gosto, quem já me viu falando antes vai saber que eu sempre falo do 5º ano, porque eu acho que é uma série bem no meio e a gente pode trazer elementos tanto dos pequenos quanto dos maiores que, né, que eles já dão conta um pouquinho. A duração seriam 5 sessões, aproximadamente 2 semanas, dependendo, né, do tempo de aula que a gente tem, com mais uma aula de avaliação. E os objetivos é compreender o conceito de ecossistemas, desenvolver habilidades no idioma, vocabulário e comunicação e colaborar efetivamente em grupos para criar uma apresentação multimídia. Os recursos que a gente usaria seriam as ferramentas, né? O livro didático, o Britannica School, Launchpad, ImageQuest, o Padlet e o Storybird. Eu esqueci de ir colocando os ícones aqui. Mas então, qual seria a proposta? Vou voltar aqui no primeiro slide. Mas tem que voltar tudo, então vai sem mesmo. Na primeira aula, introdução, o professor vai fazer uma investigação dos conhecimentos prévios, vai mostrar o material. Nesse caso, a gente pode usar o livro didático, falar né, do que é esperado, aonde a gente quer chegar, explicar o projeto. E beleza. Segunda aula, os alunos já têm acesso a essas ferramentas junto com o intermédio do professor. Em alguns casos, esse segundo momento pode ser feito em casa ou em grupos, eles podem fazer de forma autônoma, e aí eles fazem toda a pesquisa. No terceiro momento, que seria que eles começam a criação, né? A gente separa eles em grupo e eles já começam a criar todo o projeto. No caso aqui, eu coloquei o Storybird, que é um aplicativo que eles podem criar uma narrativa, uma história, pode ser uma história fictícia ou não, eles podem
contar um caso sobre o ecossistema ou alguma curiosidade que eles viram no ecossistema. Como eu falei, as plataformas da Britânica, elas aprofundam no conhecimento, né? Elas são suplementares ao que a gente já usa em sala de aula. Então, elas trazem muitas coisas que podem complementar, várias curiosidades, vários assuntos, vídeos, fotos, várias coisas que eles podem usar nesse momento. E usando o Padlet como o quartel-general de informações. Então, lá o grupo inteiro usaria para alimentar o que eles gostariam de falar, o que eles acham que deve entrar, os links pertinentes, as imagens, tudo isso fica armazenado para eles desenvolverem essa história. Aí, na apresentação, obviamente, cada grupo faria o seu. A gente teria um momento de discussão, que isso é muito importante, esses momentos de comunicação real são importantíssimos e são uma oportunidade deles realmente colocarem o idioma em prática e poderem interagir com os colegas. Às vezes, alguns deles ainda não têm um conteúdo linguístico que dê para isso, aí a gente incentiva, faz o que você dá conta. Se você conseguir uma palavrinha só no meio de uma frase, já é ok, mas de uma palavrinha ele vai para 2, 3, 4, 5 e, né, eventualmente vai chegar no conteúdo inteiro. E eles têm a oportunidade de serem eles mesmos. Eu tive uma aluna uma vez que falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma dor de todos os adolescentes. Ela falou assim, eu era Miss Robs, tá, gente? Ela falou, Miss Robs, na sua aula eu posso falar. Olha que coisa legal. Quer dizer, ela se expressava, ela se sentia à vontade, ela era ela mesma. Então, esses momentos são muito importantes. E aí a gente parte para uma avaliação. Eu acho que o feedback do professor ou o feedback dos colegas sempre tem espaço para esse tipo de interação. A gente pode até falar assim, o grupo 1 vai dar o feedback para o 2 e assim por diante, aí eles falam o que eles acharam mais interessante, o que eles vão carregar com eles, o que eles aprenderam, né? Tentar ser bem positivo sempre, né? Para a gente para incentivar e não só ficar podando. E a gente pode partir para uma avaliação, que pode ser uma coisa formativa, somativa, ou mesmo uma rúbrica de como foi o desenvolvimento do grupo inteiro ou individual no projeto. Como eu disse, esse é um projeto mais elaborado, é uma coisa de mais aulas, né? Demora mais tempo, os alunos têm toda essa interação, mas a gente também pode adaptar para uma coisa mais rápida. Então, vamos pensar numa questão cultural. O, o, o contato com o inglês, ele nos traz também várias coisas diferentes sobre a cultura. Então, vamos pensar aqui. Olha, isso aqui é uma foto tirada lá do Britannic School sobre St. Patrick's Day. E aí, vamos pensar assim, no dia ou na semana ou numa aula antes do dia de St. Patrick's, olha que aula legal que a gente pode fazer. No primeiro momento, a gente dá uma contextualização, ativa os conhecimentos prévios, introduz o assunto, traz o que eles conhecem sobre o St. Patrick's Day, se tem alguma comemoração na cidade deles, se eles têm uma comunidade irlandesa, se eles já ouviram falar, se tem alguma coisa que seria relacionável na cultura. Aí a gente vai para o Britannica School, eles investigam sobre o assunto, a gente sabe quem usa, né? Lá tem o quadradinho vermelhinho, ó, lá no canto superior direito, lá que a gente pode adaptar o reading level para as turmas e eles podem ter o mesmo conteúdo, a mesma informação de acordo com o que eles dão conta de fazer. Então, até alunos né, que a gente sempre tem aquele disparate, fulano estuda em não sei onde desde 3 anos de idade e tem ciclano que chegou agora e nunca viu inglês na vida. Então, a gente pode adaptar para esses alunos, para eles terem acesso à mesma coisa. E aí, a gente vai para a discussão, a gente fala desse contraste cultural que eu falei, a gente tem no Brasil alguma coisa que seja parecido, algum feriado que é comemorado assim ou não,
se eles já participaram de alguma comemoração, de algum feriado assim, ou mesmo do St. Patrick's Day, por exemplo, a gente estava falando de onde somos antes, eu sou de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte tem uma cultura de comemorar o St. Patrick's muito grande, eles fecham uma parte da cidade, tem uma festa enorme, e aí a gente pode fazer uma atividade, dependendo, que aí a gente adapta para o, né, pro grupo, se são crianças, um desenho, uma coisa de recortar, né, uma colagem. Se são maiores, eles podem escrever um parágrafo, podem criar um texto, uma apresentação, alguma coisa assim, ou até usar um daqueles outros aplicativos que a gente falou antes para criar alguma coisa. A gente vai para uma apresentação breve. No caso dos pequenos, pode fazer um mural, alguma coisa para a escola toda ver. E, obviamente, vai para o feedback, que é super importante, dos professores ou dos colegas. Isso aqui, gente, feito em uma aula, né? Assim, uma coisa simples que a gente está vendo que está totalmente alinhada com o que o complemento 5 pede e com a realidade dos alunos. É uma coisa que aproxima ao que eles realmente vivem no dia a dia deles e não só aquela coisa de ficar parado 5 horas sentado olhando para frente para o professor falar, que não se encaixa mais no dia de hoje, né? Nem a gente dá conta disso, imagina eles. Ô, Robs, Aí, antes de você seguir, só um comentário que eu coloquei ali no chat. Eu falei ali, né? Se não fosse a tecnologia digital, como ter diferentes níveis de leitura, né? Então a gente vê aí mais um benefício, né, de usar a tecnologia digital no ensino de idiomas, que eu acho que é uma dor muito grande dos professores de idiomas, poder fazer diferenciação. E é sempre uma dificuldade para a gente, sem o uso de uma tecnologia digital, conseguir fazer a diferenciação de fato, né? Porque fazer isso de forma analógica, manual, ela é é praticamente impossível. impossível. Então, você tem a possibilidade de trabalhar com 2 níveis de leitura, é a tecnologia digital que vai te dar essa possibilidade, né? E Então, no eu fiz caso, esse destaque ali. E no caso aqui, em específico, né, nesse recorte que eu procurei um feriado, né, que fosse alguma coisa culturalmente relevante ao ensino de idiomas, nesse texto ele tem 2 reading levels, mas normalmente são 3, dependendo do contexto, são 3, tá? Então a gente ainda tem mais um reading level para usar. E é, assim, também podendo integrar, né, aos LMS que são usados dentro de sala de aula. A gente tem aqui integração com o Google Classroom e o Microsoft Teams. E aí, ainda facilitando mais ainda, fazendo uma coisa mais leve, mais fácil de ser usada. Ah, eu não tenho nada na minha sala, eu não tenho como usar. Então, vamos para um projeto mais simples ainda. Olha que legal. Aqui a gente vai. Poxa, minha sala não tem nada. Eu tenho um quadro negro de giz ainda, nem de canetão é. Então tá. Então a gente vai passar o assunto, ok? Vamos aprofundar no conteúdo. Aqui eu não vou colocar conteúdo específico, porque a criatividade não tem limite, aí depende do contexto de cada um. A gente vai fazer uma extensão da sala de aula, vai sugerir, por exemplo, a gente está estudando neve, ok, então vocês vão entrar, vocês vão usar as plataformas sugeridas, o Britannica School, o ImageQuest, o Launchpad, que é os que a gente está falando que tem maior contato com o idioma, e vocês vão gravar áudios de WhatsApp e dividir com a turma. Mas eu não tenho um grupo de WhatsApp para dividir com a turma. Manda por e-mail. Sabe, a gente pode, né, salvar o arquivo e mandar para o e-mail do professor, gente. Isso hoje em dia, pelo amor de Deus, todos os alunos têm que ter o e-mail do professor, né? Tudo bem, eu até entendo quando o professor não quer divulgar o número do telefone dele, mas
o e-mail tá ok. Então, salva o arquivo, manda por e-mail. Olha que legal, a gente vai praticar a fala, eles vão contar o que eles viram, ou uma curiosidade, ou uma coisa assim. É super legal, eles vão curtir, é rápido, mas ao mesmo tempo eles vão ter um contato bem significativo, é lúdico e é disruptivo, né? Sai daquela coisa de fazer para casa, de caderno, de escrever, de mandar, de etc., de arquivo. A gente está fazendo uma coisa super diferente, super legal e que é super comum hoje em dia gravar um áudio de WhatsApp, quem não faz, né? Outra opção, a gente usa um LMS, a gente usa um Google Classroom, a gente usa um... tem vários no mercado, né? Assim, ótimo. Então, a gente vai usar o fórum. Olha que legal. Vai fazer a mesma coisa, vai lá no Britannica School, no ImageQuest, no Launchpad, vai fazer a pesquisa, que pode ser feita pelo celular mesmo, vai separar imagens que sejam relacionadas e vai escrever. Pode escrever um parágrafo, pode escrever um texto, se forem alunos de um nível mais avançado. A gente pode ainda fazer uma brincadeira, sabe aquela assim, o professor começa com uma frase e os alunos têm que ir completando de forma que faça sentido e seja relacionada ao conteúdo, ou eu coloco uma imagem e eles têm que descrever a imagem. Então a gente pode, olha quantas ideias, olha quantas formas de trazer a tecnologia para a sala de aula de forma legal, né? Como eu coloquei aqui, lúdica e disruptiva, que vai dar essa quebra de padrões, que eles vão conseguir ter um pouquinho da realidade deles para trazer para dentro de sala de aulas. Vai ser legal, vai ser gostoso, eles vão sair falando, e obviamente nós temos essa responsabilidade que a aula de inglês tem que ser a mais legal da escola, né? É obrigação dos professores de inglês, que a aula seja a mais legal, porque a gente pode trabalhar com tudo, né? A gente pode trabalhar com matemática, ciências, até com português, tudo isso cabe na aula de inglês. Então, a nossa aula tem que ser mais divertida. E a gente tem música, e tem vídeo, e tem isso tudo. A gente também pode trazer essa questão. Imagina, fala para eles, cria um vídeo, sabe? Manda o arquivo. Ou mesmo, já pensou? Posta no TikTok um vídeo sobre o que você aprendeu e manda o link para a gente, divide com a turma. Então, assim, são infinitas possibilidades de uso, desde E que... até no Padlet, né, Robs? Às vezes Exato. a escola não quer, né? Às vezes pela faixa etária levar as crianças para uma rede social. No próprio Padlet dá para gravar, pedir para que eles respondam em vídeo, ou no Flipgrid. Eu até coloquei uma ideia ali no chat disso que você estava falando, dos alunos responderem em áudio. Tem um site que é o Vocaroo, que você grava e ele já gera um link. Eu já Aham. fiz uma atividade assim com os alunos no Google Classroom, de compartilhar um artigo, por exemplo, um artigo do School, do Launchpad, uma imagem do ImageQuest, colocar lá e pedir para eles comentarem, né, sobre o artigo, sobre a imagem, usando o Vocaroo, que aí fica mais fácil, né, até grava, já pega o link, Fica. já joga lá. Aham, Fica aí uma fica. alternativa. Sem dúvida nenhuma, fica mais fácil. Eu coloquei o WhatsApp aqui porque eu estava querendo sanar aquela coisa que às vezes os pais falam: ah, mas eu não sei, eu não tive tempo, eu não quis, tem que baixar isso, aquilo, outro. Então, eu estou falando Exatamente. assim: pode ser Exato, tão simples quanto um áudio de WhatsApp. Né? Lógico que a exato. gente pode elaborar, usar o Audacity, o Vocaroo e essas outras ferramentas que a gente apresentou, né? Gente, as possibilidades são infinitas, mas pode ser tão simples quanto um áudio de WhatsApp, que aí não, sabe, como é que o pai vai sair dessa de falar, ah, mas eu não tenho, eu não uso, ah, sei, né? Ah, sei, mas o grupo de mães lá da escola tá Tá bombando. bombando, tá? Aqui tá vivo, vivo 24 horas. Exatamente. Então, a ideia era essa, pessoal, era trazer isso para vocês e falar que vocês, professores, profissionais da educação, né, tendo essa consciência, estando presente aqui hoje e querendo ir além e se aprofundar nesses conteúdos, nos usos dessas tecnologias, né, a gente pode, juntos, a gente pode promover uma transformação enorme
no ensino brasileiro e nessa geração que está vindo, né? A responsabilidade é nossa. Não adianta culpar, mas é a escola, não. A partir do momento que a gente fecha a porta da sala de aula, a sala de aula é nossa. O que acontece lá dentro é de nossa responsabilidade e de nosso mérito também. Então, cabe a nós decidir, né, quem a gente quer ser em relação a essa nova geração. Um dos motivos que eu escolhi ser professora é porque eu tive professores que me marcaram de forma inesquecível e de forma que, né, mesmo eu não tendo contato com eles há quase 40 anos, eu ainda lembro deles no meu dia a dia, eles foram esse tipo de influência. E aí eu pensei que se eu pudesse influenciar um só, já estava bom. Então, imagina, se a gente conseguir fazer essa diferença para um só, né? De saber usar a tecnologia, de saber, de ir além com o idioma, de ter esse interesse, de criar essa cultura, de promover um pensamento diferente. A Janaína colocou o exemplo na semana passada do pensamento computacional, que, né, na questão de rotina, de, por exemplo, do aluno, né, mesmo kindergarten, lá, primeiro período, de fazer o desenhozinho de onde ele coloca o prato, o garfo, faca, né, a ordem das coisas, isso tudo é um pensamento computacional, são coisas que a gente já fazia, mas que hoje a gente pode fazer com um propósito diferente, diferenciado e relevante para os alunos de hoje em dia, que precisam disso, né? Eles precisam de alguém que seja a luz no fim do túnel e que mostre para eles que tem coisa, né? Tem a hora da bobajada, mas também tem muita coisa legal que a gente pode carregar e trazer para o dia a dia, para sermos pessoas mais interessadas, mais motivadas e, obviamente, mais engajadas com o conteúdo escolar, que a gente sabe que é difícil, né? Ser adolescente e ter acesso a isso tudo, ter a responsabilidade de lidar com todo esse conteúdo, no dia a dia é muito difícil, né? Eu brinco que hoje foi mais um dia que eu não usei o cateto da hipotenusa para nada, mas a gente passa por isso, né? É uma realidade que a gente sofre. Então, por que não fazer isso ser divertido? Então, tá aí, gente. A ideia era essa, era contribuir um pouquinho, né? Trazer um pouquinho de ideias para vocês usarem no dia a dia. E agora que a gente tem 5 minutos, eu queria que vocês compartilhassem no chat se já usaram alguma dessas coisas que a gente falou aqui hoje e como. E enquanto isso, eu vou colocar aqui. Ah, saiu desconfigurado. Mas tudo bem. Esse aqui é o meu Instagram. Me sigam, a gente coloca eu coloco várias dicas de usos e de teorias lá. Também tem o da Janaína, que é Jana for Education. Janaína for Education. Eu Janaína coloquei for também, Education. coloquei no chat as redes sociais da Britânica. Então, no Isso. Instagram, a gente é britânicaedu.br. No Facebook, é só colocar o facebook.com/br britânicabr, tem muito conteúdo lá também. E só uma coisa, Hobbs, que eu ia comentar, né, enquanto o pessoal compartilha aí, que eu queria comentar, acho que dá até para a gente tirar a tela agora. Deixa Sim, eu colocar o para. seu aqui. Quero ver vocês. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar o seu negócio aqui, bilingual, que eu ia comentar da semana passada, né? Fazendo um gancho lá com a semana passada para quem não estava. Então, a gente está falando de BNCC computação, falando dos eixos, né? Lembrando mundo e cultura digital. A gente bateu muito nesses eixos, que é o que aqui na Britânica é o que a gente vive, é o que a gente respira, né? E aí, o Hobbs, comentando aí um pouco que você trouxe, principalmente no ensino de idiomas, no ensino de língua inglesa, a gente consegue colocar muito desse mundo, dessa cultura digital em prática, porque hoje a gente só consegue expandir o contato do aluno com a língua usando as tecnologias digitais. Então, vejam a infinidade de possibilidades, né? Você pode combinar uma tecnologia com a outra, uma plataforma com a outra. Igual a britânica, você consegue integrar com o Google Classroom. Então, você consegue compartilhar um artigo lá do Britannic School dentro do Google Classroom, transformando aquilo numa atividade. Aí você pede para o aluno responder aquela atividade usando o Vocaloid, que aí ele grava, coloca um link, dá para ele fazer, igual você deu o exemplo do Padlet, né? Então você pega,
faz um Padlet para os alunos interagirem. Dentro do Padlet tem uma imagem que é lá do ImageQuest, lá do Britannica ImageQuest, por exemplo, para os alunos fazerem. Então, aquilo que eu disse na semana passada, que BNCC Computação não é só assunto do professor de robótica, do professor de MEI, Exatamente. dos nossos amigos das exatas que sabem tudo de tecnologia, a Hobbs provou isso hoje. Isso não é assunto só do pessoal de lá, e a BNCC Computação também não é um negócio de outro mundo absurdo, completamente alheio ao que a gente faz. Olha, dessas coisas que a Hobbs trouxe, tanto de coisa que a gente já faz, que a gente já coloca em prática, principalmente aí os nossos parceiros que estão aqui no webinar, que usam as plataformas da Britânica. Vocês já estão fazendo isso, agora é só dar nome, né? Eu estou fazendo, né? Trazendo a cultura digital com responsabilidade. Eu estou incentivando meus alunos a participarem do mundo digital de uma forma saudável. Então, eu acho que é dar nome aos bois, né? Exatamente. E a Dani colocou aqui no chat, né, que antigamente os professores de inglês, eles eram afastados do restante da escola, né? A gente sempre teve isso, né? Aquele pessoal lá que fala língua esquisita, era como se fosse uma panelinha forçada de pessoas. Gente, isso tudo pode criar, derrubar barreiras também. Vou contar para vocês um projeto que eu fiz há muito tempo, 2018, com uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. É, o conteúdo do livro era péssimo, era um meio construtivista, meio eu tô com preguiça de fazer um livro, então era assim, uma página em branco e falando assim, ar, não tô brincando, era assim, ar, som, energia. E aí a gente tinha que literalmente tirar da manga, né? O que eu vou ensinar para uma turma de 23 meninos de 9 anos de idade sobre o ar, sabe? E aí, Habana. E aí eu tava quebrando a cabeça e falei isso na sala dos professores e o professor de física falou assim, ensina para eles sobre aerodinâmica e tal, e eu ri, né? Tipo, como é que eu vou ensinar aerodinâmica para um pessoal de terceiro ano? Aí ele falou, não, mas espera aí, vamos sentar e vamos pensar que a gente vai conseguir. Gente, a gente fez um projeto onde os meninos tinham que desenvolver aviãozinho de papel. Olha que legal. Eles foram, pesquisaram na internet, aprenderam a fazer a dobradura, a gente fazia junto, e aí a gente desenvolveu os quesitos de uma competição, o que ia mais longe, o que girava mais, o que planeava mais, e etc. E assim eles aprenderam sobre física, sobre aerodinâmica. Isso tudo em inglês e ainda desenvolvendo. E, gente, era uma confusão. A gente ia para a quadra fazer, né, jogar aviãozinho e a escola inteira olhando e falando assim: gente, os alunos da Roberta estão na quadra jogando aviãozinho de papel. Que é isso? Mas, na realidade, foi tão rico em todos esses sentidos, sabe? Os meninos aprenderam física no terceiro ano. Mas, entendeu? Então, assim, o que basta é isso. É uma troca numa sala de professores. Conversem com os outros professores. A gente tem essa oportunidade. O pessoal de inglês não precisa ser mais os esquisitos tatuados Pelo coloridos. a ilha, É, o náufrago da escola. não, a gente tem muito a oferecer e tem muito a aprender com o que acontece com o resto da escola. Só pensem nisso. Aqui, ó, a Erika falou, é o caos com a intencionalidade. Exatamente, é o caos com a intencionalidade, que é Ô, maravilhoso. Hobbs, eu vou dar um mini spoiler nos webinars do mês que vem a gente vai falar Por mais, mas os favor. professores que são parceiros nossos, né, das escolas que são parceiras, a partir de abril vão receber, né, da gente uma formação em metodologias ativas. E aí, você falando dessa atividade, me veio na cabeça o WebQuest. O WebQuest é do ensino por investigação, né? Algo que está Adoro o ali dentro WebQuest. das metodologias ativas. Então, você vê, é uma atividade desplugada para criar ali o avião, para falar de aerodinâmica, aí tem o WebQuest, que aí o aluno vai pesquisar sobre a aerodinâmica e tudo.
Só que aí você entra na internet, no Google, é um mundo sem fim, um mundo sem parede, é um buraco negro da internet, né? Você entra ali, não falo só do Google, mas de qualquer ferramenta de busca aberta, e aí você coloca um menino de terceiro ano para pesquisar numa ferramenta de busca aberta. Meu Deus do céu, socorro, né? Então, nesses momentos que a gente tem aí como amigo um Britânica School da vida, um Britânica Escola, né? Para os alunos ali poderem fazer uma pesquisa no ambiente seguro. Isso é cultura digital, ética e cidadania digital, né? Perguntaram aqui, a Renata, Tem receberemos certificado, tô declaração de colocando aqui. participação? Você fala do webinar ou da formação dos dois, Renata? Lá na formação tem certificado, o webinar também tem as declarações de participação, em breve a gente vai mandar. A Dani falou, quem ainda não é parceiro dá tempo. Gente, Aqui, assim, a gente já deu uma extrapolada no tempo, mas é que a gente começa a falar e vai que vai, né? Mas é isso, a gente tem que usar a tecnologia digital de forma responsável. E aí eu já puxo a sardinha para o nosso lado, pesquisa segura é com Britânica pesquisa School, né? segura com Britânica, não só o School, mas todos, né? Launchpacks, Britânica Escola e lá vai. Né? A gente tem uma curadoria segura que os alunos, né? A gente pode falar assim, vai lá que, né? Que não tem problema, porque dependendo do que a gente joga aberto assim na internet, vem umas coisas, né? Ai, toda vez que eu ia fazer webquest, pesquisa com os meus alunos, como nas escolas que eu trabalhei não tinha britânica, Eu já ai, colocava o link gente, me dava específico. até preguiça, porque eu sabia que eu ia ter que rezar uma missa para os Não, eu meninos. colocava o link, vá neste link. Então, aí você limita, né? Nana. Aí a criança não aprende a pesquisar, porque você tem que ficar direcionando, dando link ali, e aí você não Exato. ensina a fazer pesquisa. Então, enfim. Mas, eu adorei essa sua atividade do negócio da aerodinâmica, e a gente começa a viajar aqui, começa a ligar com um monte de coisa. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada pela participação.